Vê Notícias entrevista hoje a deputada federal Thieron. Thieron foi vereadora de Salvador, a primeira vereadora negra da capital, por 4 mandatos. Depois foi a deputada federal baiana mais votada na Câmara. Uma história de luta pelos direitos das mulheres, deputada. A senhora que tem vários projetos, foi secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza em Salvador, foi secretária nacional de Política para as Mulheres. A senhora foi a deputada federal também que destinou mais emendas para a luta contra, a favor do direito da mulher. Também foi relatora do projeto que obriga o SUS a fazer gratuitamente cirurgia reparadora em mulheres vítimas de violência. No entanto, deputada, a senhora carrega em si um monte de críticas, tanto da parte dos homens quanto da parte do movimento feminista. O que a senhora acha que vem essas críticas, a senhora sendo a deputada mais atuante, claramente, nessa luta? É natural, historicamente, ainda. Primeiro, obrigada por me convidar para essa casa que eu estou hoje visitando. Gostei muito de conhecer as suas instalações, estão de parabéns. É um novo momento de vocês, né? Igual o meu novo momento. De modo que, quando você me faz essa pergunta, né, do olhar do outro, do olhar desses movimentos, desses segmentos, é muito natural. É até histórico. Nós nunca tivemos o hábito de termos uma referência como mulher, né, depois negra, nesses espaços. Então, a nossa tendência é não nos ver. E quando a gente se depara nesse espelho, é criticar, ainda que não conheça. E aí tem uma questão. Eu não posso criticar, eu não devo criticar o que eu não conheço. Porque até para a gente fazer qualquer tipo de comentário, eu primeiro devo conhecer. Eu primeiro devo mergulhar para aí sim fazer uma avaliação racional do melhor que se tem. De modo que eu separo muito bem, não é, o que é a pessoa, Heronildes, não é, e depois o que é essa outra enquanto política, esse ser político. Né? Então, o que elas criticam, o que elas falam, é desse ser político. Mas isso não me deixa deixar a desejar ou parar de fazer pela Bahia e aqueles que me confiaram esse mandato. A senhora acha que as pessoas, a sociedade em geral, ainda tem uma dificuldade muito grande de aceitar que uma mulher tem uma postura assertiva naquilo que ela defende? Talvez isso seja uma das coisas que mais lhe criticam? Seguramente, né? Ontem, por exemplo, eu estava conversando com grandes líderes, né? Quero mandar aqui um abraço a todos eles. E eles diziam assim, olha, numa roda alguém perguntou assim, sim, e Thieron? Né? O nome é doce, fica o tempo inteiro na boca da turma. E aí alguém disse assim, pisou muito na bola, errou muito. E alguém pediu, defina pisar na bola. Defina errou muito. Roubou, está envolvido em escândalo, sujou as mãos, tantos anos de vida pública, deveria sair de lá lambuzada. Né? E aí se calaram, não, é que eu quis dizer, Então, de fato, há uma repulsa, né? Há uma prática de misoginia. Né? Essas mulheres são vistas como mulheres mandonas, são mulheres mal amadas, são mulheres que querem tomar o lugar dos homens. Esse é um discurso muito perigoso, esse é um discurso que não cabe, esse é um discurso próprio de quem não está estudando, não estudou, esse é um discurso de quem não está acompanhando essa dinâmica da sociedade, esse é um discurso de quem talvez tenha uma filha, tenha uma esposa, mas não a respeite. A quem interessa, deputada, cravar essa imagem tão forte nessas mulheres que fazem política voltada na defesa das mulheres? Aqueles que se valem do atraso dessa sociedade, né? Aqueles que não têm causa, aqueles que não têm propositura, aqueles que não têm nem discurso. Não tem o fazer. Peça, chame aqui no Vê Notícia, entreviste como você está me entrevistando, peça para ler o currículo. Se apropriar do que é as necessidades do outro, não vai ter. Então, em regra, o ser humano é assim. Quando ele não tem a pauta, ele vai criar em cima de alguém. E de quem tem, não? Deputada, são 20 anos de história na política. A deputada, ela tem uma história muito voltada aos direitos sociais, né? Ao assistencialismo. No entanto, essa é uma pauta muito defendida pela esquerda. A esquerda adotou, né, essa pauta. E aí, por isso, então, sobrou para ela não poder defender, não ter o direito
sobre essa defesa que a senhora faz há mais de 20 anos. A senhora acha que há um silenciamento por parte da esquerda em não deixar que a direita, ninguém da direita defenda, então, pautas sociais em vez de pensar num bem comum para a sociedade? É bem interessante assim, o que você traz, né? Primeiro, para entender o que é esse assistencialismo, que não é a filantropia, Sim. que não é a troca de votos, que não é a troca de favores, que é uma política, sendo uma política é um direito que mesmo eu sendo pobre tenho. Ah, mas eu sou pobre, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém, moro na favela, moro na periferia, moro na comunidade, estou desempregado, etc, etc, etc. Não importa. Você é um cidadão, você é uma cidadã. Você tem direitos. Tem direito à moradia, tem direito à segurança. Ô, Tcheron, mas eu não tenho. O direito só socorre a quem grita. E aí entra o meu fazer, aí entra a forma como eu me proponho fazer política, né? E quando a gente fala da assistência como uma promoção social, a gente relembra alguns projetos sociais, né? Um deles é a Unibal. Hoje eu vi o presidente, na pessoa de Gilson, dando diversas entrevistas, mais do que qualquer outro parlamentar. Né? Um menino nascido, criado em Sussuarana, né? Que anda em Sussuarana, conhecido de todos nós, e que se depara, por exemplo, com o comandante da Polícia Militar, e o comandante olha e diz assim: eu conheço você. Isso é dignidade, poder entrar no comando geral da Polícia Militar e o comandante se identificar ou identificá-lo, dizendo: eu conheço você. Isso é o trabalho que é prestado. É a capacidade, a assistência ela precisa ser assim, né? A capacidade de tocar a vida das pessoas e transformar as pessoas. Então, eu vejo aí uma juventude, eu vejo um exército de homens que não tem diploma, que não tem formação, mesmo sofrendo toda sorte de preconceito, ele consegue, né, ter a sua dignidade. E isso não tem preço. Como eu disse, essa pauta, essa questão de defesa dos direitos, as pessoas têm essa visão de que só a esquerda pode defender isso. A senhora é de um partido de direita e faz isso há 20 anos. A senhora se sente silenciada por isso, de não poder, de não aceitarem que a senhora fale que defende os direitos humanos, defende os direitos das minorias, das mulheres, dos negros? Obviamente que não. Vamos puxar aí para o Bolsa Família, né, que era um ponto mais nevrálgico. Ai de quem falasse contra o Bolsa Família, ai quem tentasse fazer uma emenda a esse programa, que a gente sabe que foi implementado na época do então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e deu sequência, mas ele tem uma origem. A origem dele foi de direita. Falem o que quiser. Mas o memorável, saudoso Antônio Carlos Magalhães, conhecido mundialmente, especialmente no Brasil e aqui na Bahia, com memória viva, já defendia essa questão. Já fez uma partilha de comunicação como ninguém fez. Eu me lembro que na minha casa, na Vila América, foi a primeira residência a ter telefone. Consequentemente, as pessoas iam para lá para falar com seus parentes no Rio, em São Paulo, no interior do estado da Bahia, etc, etc. Acabou. Ou então você ia para o orelhão naquela época de ficha telefônica. Você não é dessa época, né? Alguém aqui? Não, não. Ninguém aqui é Talvez Luiz, eu não. Muito bem, botar o caso das idades no mato. Mas veja, nesse período, as pessoas não tinham acesso a um serviço necessário. E o então Antônio Carlos Magalhães possibilitou com que pobre, rico, de uma classe a outra, de um extremo ao outro, pudesse ter acesso a essa política. É uma política de assistência. Né? E veio numa sequência, e aí a gente lembra de então Fernando Henrique Cardoso, com Ruth Cardoso, fabulosa. Pensou todo o terceiro setor, ao ponto que hoje nós temos um marco regulatório, nós temos uma lei. Né? As ONGs não podem nascer do nada, sem nenhuma propositura, e também não pode fazer o que quer, receber recurso e gastar como bem quiser, chegar ali no balcão, na venda, no armazém. Tem toda uma estrutura, tem todo um sistema por trás dessa política de assistência. E aí a gente atribuir a uma bandeira de esquerda, não é justo, não é permitido isso. Mas o problema nós temos na direita, que nós permitimos com que esses discursos eles crescessem e fizemos com que a esquerda se apropriasse de pautas como a questão racial, não é? Que eu preciso ter certas senhas, né? E quais são as senhas? Eu não pode ser evangélica. Mas como assim eu não posso ser evangélica? E aí a gente precisa lembrar que Martin Luther King foi reverendo de igreja.
todo o movimento mundial em torno disso. Nasceu a partir de um púlpito. Alguém vai negar? Não, isso é história. Isso veio de alguma bandeira comunista? Não veio. Alguém vai poder dizer o contrário disso? Não. Alguém vai poder incinerar isso? Não. Então, o problema também da direita é deixar com que a esquerda se aproprie de pautas que eles já fizeram, sabem fazer, né? Mas em dado momento negligenciar, ou numa mudança, ou numa alternância de poder, permitimos que, de certo modo, essas bandeiras se perdessem, né, se dispersassem aí, e, portanto, a esquerda fica nessa grita, mas isso não é fato. É uma bandeira do povo, é uma bandeira das pessoas, é uma necessidade, e não cabe, de modo algum, alguém chegar e dizer que ela é minha ou ela é sua. Ela é do Brasil, ela é nossa, e precisamos dar respostas e resultados sobre isso. A senhora acabou de retornar para a Câmara e já apresentou 23 projetos, né? Enquanto a gente discutia, infelizmente, a corrupção na Covid, o negacionismo, a senhora teve um olhar que a esquerda, inclusive, ainda não tinha tido, que era um olhar para aquele público que estava sendo abandonado, que eram as crianças que estavam perdendo os pais e os cuidadores na pandemia e estavam ficando sem recursos. É o seu PL 1824 de 2021. Também foi um PL que o governo federal se inspirou também para criar uma política pública a partir disso, só depois do que a senhora trouxe, depois do que a senhora apresentou esse projeto, não é mesmo? Gostei desse inspirar-se. um parlamentar, um legislador que não inspira, realmente é importante que reveja, né? Quando eu voltei, as pessoas perguntavam muito, vocês da imprensa, então, Tcheron, qual é o próximo passo, o que é que vai fazer, etc. Eu dizia, olha, não dá para legislar, não dá para pensar perdendo de vista esse momento pandêmico. É muito sofrido isso. Isso é muito sofrido. Ninguém pode se esquecer de uma situação como essa. E se você for buscar minhas falas, tem uma coerência até o dia de hoje. Né? Eu sigo uma coerência. Então, quando eu tomei posse, cheguei na Câmara e conversando com a técnica legislativa, já pulsava dentro de mim um desejo que ficou atrás, que a gente não conseguiu desdobrar, porque 4 anos são 4 anos, mas passa muito rápido e não dá para fazer certas coisas. E esse projeto nasceu, na verdade, da origem do olhar de combate e enfrentamento à violência doméstica, familiar e intrafamiliar. E nós dizíamos, bom, esse menino... uma vez sua mãe vindo a óbito, vítima do feminicídio, né, de um crime de feminicídio, é importante que a gente diga que é um crime, esse menino vai ser órfão de mãe. E depois filho de um criminoso. Então, ele já é, por si só, um vulnerável. Precisamos fazer alguma coisa. Esse era o nosso olhar. Então, quando eu cheguei na Câmara, eu me deparei com um momento pandêmico, né, e falando sobre essa questão da violência, que foi uma crescente, deu uma escalada, né? E alguém também já me perguntava, Tcheron, por que recorrente essa prática de violência, especialmente nesse momento de convivência, né? Um dos fatores importantes que a gente precisa dizer aqui, o álcool. Os finais de semana, o marido trabalhando em casa, né? Irritado, porque aquilo era um novo... Aquele momento, ou esse momento, é um novo normal. Né? Irrita ele o som que está alto do vizinho, ou o som que está alto em casa, o menino que está chorando, que está gritando, que assistiu o desenho animado, a mulher que está passando lá o bife do fígado, não ficou muito bom o ponto do fígado, e a batata que ficou dura, ele não gostou, já deu um murro na mesa, já se estressou, ela já olhou diferente e começou a briga. Já começou ali também um ciclo, né, da violência. E aí nós já sabemos qual a consequência disso. Bom, então isso explica a escalada que hoje é vista. Mas essa violência, ela não se dá apenas dentro da comunidade. O fenômeno da violência, ela se dá em toda e qualquer esfera econômica e social. Do rico ao pobre. Esse é um fenômeno também muito democrático, por isso que acompanha de per si, muito próximo ao Covid-19. Então, eu não tinha mais como falar dos órfãos da violência doméstica, familiar e intrafamiliar, sem trazer o aspecto da pandemia. E foi aí que nasceu, eu soube inclusive que o governo federal não gosta muito desse nome, os órfãos do Covid, mas que nome daríamos? É uma realidade, órfão é órfão.
né? Já se somam aproximadamente quase 50 mil. Vamos pegar essa geração futura, colocar no depósito, colocar na fila de processo de adoção, fazer o quê? Vão delinquir? Quem vai garantir a educação desses meninos? Quem vai garantir a alimentação, o entretenimento, a saúde dessas crianças? Então, elas estão... Esse projeto 1824 de 2021, ele versa exatamente na garantia de um auxílio emergencial, né? Porque o auxílio emergencial estava aí, ok. Ele teve um hiato, ok. Nessa retomada... Logo, precisa se pensar na falta dessa mãe que chefia as famílias. Esse menino fica com quem? Quem assume ele a partir de então? O vizinho? O estranho? É preciso ter uma política. Então, uma política necessária para o Brasil naquele momento. Uma política necessária a nível de mundo. Eu penso que esse projeto é uma proposta que vai servir de exemplo para o mundo. Porque está vindo aí uma geração desprovida de responsáveis que possam acolhê-los. E aí, com a advinda desse auxílio emergencial, na ausência do responsável, esse menino até os 18 anos, ele vai ser acompanhado dentro desse programa de assistência social até os 18 anos, com amparo psicológico, emocional. E esse é o nosso fazer do todo dia na Câmara Federal. O projeto garante também um auxílio para ele no ensino, né? Uma garantia de um curso profissionalizante. Exatamente, porque o indivíduo sem profissão é um indivíduo sem endereço. É um indivíduo deprimido. É um indivíduo que ele não vai ter ânimo nem de acordar de manhã. A gente está vendo aí os índices também de suicídios. As pessoas se entregando, porque amedrontadas com esse futuro, com esse amanhã, o que vai ser de mim. Né? Essa preocupação exacerbada. Não sabe se isso vai acabar, não sabe se isso vai permanecer. Mas o mais importante é a gente viver cada dia um dia. Deputada, eu vou apertar um pouco, eu sei que a senhora não se furta de responder nada. Eu queria trazer um pouquinho para a Bahia e para a sua bandeira, que é a luta pela defesa das mulheres. A gente teve aqui, na Bahia especificamente, no ano passado, 181 mulheres foram mortas. Dessas, 70 vítimas de feminicídio, mas, para além disso, a Bahia já é o líder no homicídio de mulheres e o terceiro no país no líder de feminicídio. A senhora acha que o governador Rui Costa ele tem uma ação insuficiente no que diz respeito à defesa das mulheres? É lamentável todos esses dados. Eu ouço com muita preocupação. Eu me vejo muito pequena, né, com essa crescente. Mas o que me preocupa mesmo não são os dados ou o meu estado, como eu me sinto diante dele, é ver a forma como o governo coloca isso debaixo do tapete. Né? Isso dói mais, isso viola mais, isso é mais que violência. Né? Isso é negligência, isso é fechar os olhos para uma realidade que está aí, premente. Né? Eu me lembro de a Jusilene de Juriti, jovem, grávida, na porta de casa, não estava na rua, não estava na balada, ali em Tancredo Neves, conhecido, um bairro conhecido, eu passo muito por ali, tenho bons amigos, famílias, pessoas. Minha igreja também está situada ali naquele bairro. E na porta de casa ela foi baleada. E com 2 tiros ela foi alvejada, juntamente com o seu marido também, que sofreu várias lesões de órgãos vitais. Então a gente percebe que não tem assim uma fala sequer, uma ligação sequer. Eu não quero aqui colocar peso em ninguém e nem elogiar ninguém, mas eu quero trazer 2 situações que, quando choca o Brasil, quando é aquilo que a gente chama de muito sinistro, né? Sinistro, aquilo me balançou. Você sabe, Chayene, que a gente tem um projeto também denominado por o Henry, né? Aquele garoto de 4 anos que, aproximadamente no mês de abril, né, veio a falecer diante daqueles que deveriam ter a responsabilidade, que perdeu-se uma vida, ou tirou a vida daquele garoto. E eu tomei conhecimento que o presidente da República teve cuidado de ligar para a Leniel. Quando nós demos entrada nesse projeto, o pai de Henry, por nome Leniel, se manifestou, me procurou, agradeceu, dizendo: Tcheron, que bom, eu estou em luto, mas eu penso que não foi em vão, e eu não quero que seja em vão, e eu vou lutar enquanto eu puder para que a morte de Henry não seja em vão, porque muitos outros meninos e meninas estão passando por isso. Eu achei isso muito importante, porque ele sai daquela condição que ele estava de extrema tristeza
para, ao menos, né, fazer com que o nome e a voz dessa criança ecoasse, para evitar com que tantas outras chegassem ao fim que ele chegou. Então, ao menos essa atenção o Estado precisa dar. Isso é tudo? Obviamente que não. Mas fica claro aí a necessidade de uma política mais assertiva, uma política mais eficiente, uma política mais eficaz. Eu tenho conversado, inclusive, com a Julieta Palmeiras, ela que é a secretária estadual de política para as mulheres, uma mulher que consegue dialogar, uma mulher que não tem a questão da pretensão de política partidária, e nós conversamos muito por conta dessa cabeça que ela tem. E eu, por outro lado, já enviei vários recursos, você acabou de citar aí que a gente mandou emendas, foi quem mais mandou emendas para as mulheres para Salvador e para o estado da Bahia. É um fato, porque eu sei que essas políticas elas não serão feitas ou bem feitas se não houver o recurso. Então, recentemente, eu estive conversando com Marieta Palmeiras e falava exatamente sobre o empreendedorismo, a autonomia dessas mulheres, para que elas saiam, rompam esse ciclo de violência que elas continuam a ter. E o político que não tratar a Bahia, não tratar Salvador de forma acolhedora, né, se colocando como protetor, né, as mulheres que estão nesses espaços de poder, não se colocar como genitora dessa questão, né, e os homens também não assumirem essa paternidade dessas mulheres que sofrem, vendo os seus filhos nas condições que estão e perdendo os seus filhos para a marginalidade, perdendo as suas vidas, porque a violência é a violência de um modo geral. E aí eu estou falando de um modo geral. Então, eu sei que nesse momento pandêmico ela se agrava bastante, então vamos direcionar recurso. Eu não posso apenas cobrar do governo Rui Costa quando eu também não faço minha parte. Eu não teria essa cara de pau. Eu não teria essa cara de pau. Então, eu estou em Brasília, eu tenho que trazer recurso. Falar é muito fácil, eu quero ver você fazer. Então, eu estou falando com conhecimento de causa, daquela que destinou tanto para a segurança pública, especialmente para as políticas de promoção e direito das mulheres, como todas as outras áreas da questão do empreendedorismo e da autonomia econômica para elas. Agora, deputada, falando um pouco da questão eleitoral, me parece um pouco estranho, por exemplo, aqui a gente, né, como imprensa, acompanha que o governo ele responde diariamente, né, as falas do presidente Jair Bolsonaro, eles têm uma rusga, uma briga que é respondida quase que diariamente pelo governo da Bahia, e, no entanto, um silenciamento quando acontece mortes de filhos baianos, né? Pessoas da Bahia. Tem um cunho eleitoral mais importante do que a segurança do povo baiano nisso, não tem? Sem dúvida nenhuma. Quem dera a gente pudesse voltar àquele momento ali, né, Antônio Carlos de Peixoto Magalhães Neto versus Rui Costa, né, que dizíamos que tínhamos dois prefeitos e a população saía ganhando. Que esses debates vazios, essas rusgas, sem nenhuma propositura, quem sofre massacrado é o pobre, é quem está lá na ponta, que não consegue dormir de noite com a chuva, o inverno já chegou, ontem foi o primeiro dia do inverno, as chuvas ainda estão aí amenas, mas a gente não tem um planejamento estratégico, né, para caso venha a acontecer algum fator superveniente. Nós já passamos por isso. Sim. Já perdemos vidas, inclusive em valas aqui em Salvador. Barro Branco. Todo mundo sabe dessas histórias. E ficamos nos desgastando, né, com esses debates. Então, fica aí o meu registro nesse sentido de que tem coisas importantes a serem feitas, a serem decididas, e o que importa mesmo é essa população ter os seus direitos assegurados. Deputado, eu não tenho como não abordar, na verdade, a polêmica que todo mundo quer saber, que é a briga do ex-prefeito ACM Neto com o atual ministro da Cidadania, que a senhora foi presidente dele, o João Roma, enquanto foi presidente do PRB. Foi a senhora que fez o caminho para João Roma ser eleito deputado federal e hoje ele é ministro da Cidadania. A senhora acredita num retorno entre eles dois, numa possível chapa, como tem se falado muito, entre ACM Neto e João Roma? É bom. Você, quando fala, me remete a algumas falas do tipo assim, Tcheron pisou na bola, tentando colocar esses nomes. Mas eu também dizia, numa outra entrevista, que partido não se faz com mesa, com cadeira, com sala, né? Partido se faz com grandes nomes. E quando você atribui a mim, eu preciso fazer justiça. O prefeito ACM Neto foi quem, num ímpeto só, disse... Doutor João Roma, foi assim, doutor João Roma vai para o PRB. Na época,
era PRB. Ele só não contava que o PRB, né, tivesse a sacada de dizer, então ele vai ser o vice. E ali tesamos até o último dia, que foi o dia das convenções. Foi tenso, mas foi bom. Salutar, né? Porque o partido realmente precisava crescer. Eu penso que aquela direção foi muito abençoada, foi muito assertiva, né? Porque hoje a gente vê um deputado federal, já que nós não conseguimos a vice, que o que nós queríamos era a vice, porque o PRB, na época, sofria também aquela pencha, até hoje sofre, que é o partido da Igreja Universal, é o partido de bispo, é partido de pastor, é partido de panelinha de obreiro, etc. E a gente provou que o republicano é republicano na essência, é um partido de quem quiser ser dele, né? E nós conseguimos, de forma muito vanguardista, pensar nesse nome e hoje ter um deputado federal, ter 3 deputados federais, isso é musculatura política partidária. Hein? Você tem 3 deputados federais, né, para encher a boca, você tem uma bancada na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa. Isso é trabalho, né? Isso é construção, isso é desdobramento. Né? E hoje você tem um ministro que é um farol para todo o Brasil e qualquer republicano. Eu tive a chance de ver, por exemplo, o vereador lá do extremo sul de Eunápolis, professor Tiago, dizendo assim, vou a Brasília, vou ter uma agenda com o meu ministro do meu partido. Isso que é crescer. Então, o partido realmente avançou, né? Tem muito ainda a avançar, e eu espero em Deus que a gente chegue aonde esses grandes partidos de altas plumagens, né, conseguiram galgar esses espaços que o republicano, com sua forma republicana de ser, possa também chegar lá. Deputada, para a gente encerrar, eu queria saber os seus planos para 2022. A senhora vai vir de novo candidata? A gente vai ter essa honra de ter de novo uma eleita de novo com o maior número de votos? Eu gosto demais dessa pergunta, vocês não se cansam de fazer. Mas há pouco também eu estava brincando que quando a gente entra para fazer planos, e há quem diga que isso é muito importante, é verdade, mas a gente depois precisa olhar o que é que a Covid está nos ensinando, não? Eu vi muitos planos irem por água abaixo em função da Covid-19. Eu vi muitas estratégias darem em nada. Né? Eu vi muitas projeções, eu vi muitas reuniões que não chegaram a lugar algum em função desse momento que, de fato, ninguém estava esperando. Então, se eu fizer planos, eu penso que eu vou atrapalhar. Deputada, muito obrigada pela sua participação. O V Notícias fica muito feliz de ter a senhora aqui. Espero que a gente possa conversar novamente em breve. Desejo boa sorte nos seus projetos, que eles sejam logo aprovados e que a senhora traga outras melhorias para a nossa Bahia, que está precisando tanto desse olhar carinhoso, especialmente as mulheres, né, que o número de violência tem aumentado tanto. Chayane, eu quero agradecer pelo convite, mais uma vez agradecer essa casa. Fico muito fortalecida quando é uma mulher que está me entrevistando, especialmente quando é jovem, né, especialmente quando é competente, quando é séria, quando sabe fazer as perguntas, indagações, sabe onde quer chegar. E você é uma baita profissional. Virei quantas vezes me convidar. Obrigada. O V Notícias fica por aqui. A gente volta na semana que vem com a próxima entrevista. Até lá.